Durante toda a temporada de premiações, muito se fala das chances dos filmes e dos atores, quais vagas eles concorrem e também as chances de indicação e de vitória. Porém, passado o Oscar, o que fica dessas produções? Quais são aquelas que entram para a história e aquelas que acabam esquecidas? Nesse vídeo aqui eu pego a seleção de indicados a melhor filme de 2015 a 2022 para analisar quais são os grandes clássicos, aqueles filmes que vão ficar imortalizados na história do cinema e os que a gente já nem lembra mais. Passa longe de ser raro ver produções fracas, ruins ou apenas esquecíveis indicadas ao Oscar de melhor filme. Isso acontece muitas vezes porque temos grandes estrelas neles, grandes campanhas e, claro, fórmulas adoradas pela academia. Lion é um deles. Finalista em 2017, a produção traz a Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney Mara em um drama sobre um rapaz em busca de suas raízes após uma separação dolorosa. Trata-se de uma obra tão correta, sem maiores riscos, que cansa no decorrer do tempo pela previsibilidade. Não é uma bomba, mas terminado o filme, você sabe que só assistiu apenas por ele estar no Oscar. Brooklyn, ainda que conte com a ótima atuação da Saoirse Ronan, também vai pelo mesmo caminho de ser nada memorável. Já O Jogo da Imitação e O Destino de uma Nação são duas produções ambientadas no mesmo período histórico, sem maiores inovações e ancorada pelos seus protagonistas. Certamente um tipo de filme que você já viu diversas vezes. Se Ponte dos Espiões é um bom filme, ainda que longe, bem longe dos melhores dramas do Steven Spielberg, o mesmo não dá para dizer de The Post, em que o diretor exagera nas tintas para defender a imprensa. A sensação é que só foi indicado ao Oscar porque tem o Spielberg, Tom Hanks e a Meryl Streep. Fosse um filme com nomes menos conhecidos, não estaria no Oscar, mas nem de longe. Já o Beco do Pesadelo, do Guillermo del Toro, eu até gosto bastante, mas admito que daqui a uns 2, 3 anos ninguém mais vai lembrar dele. A Turma da Decepção chega com Mank, drama sonolento e enfesado do David Fincher, que mesmo sendo tecnicamente irrepreensível, só serve para cansar até mesmo os cinéfilos apaixonados pela Hollywood dos anos 30 e 40. Já o Adam McKay não se ajudou com Vice, cinebiografia promissora sobre o Dick Cheney, mas que resultou em uma verdadeira bagunça. Alardeado como favorito ao Oscar 2022 antes da hora, Belfast traz um Kenneth Branagh sem saber aonde queria chegar, resultando em um filme incerto e pendurado em uma nostalgia que não cola no público. Se como diretor o Aaron Sorkin prova ser um ótimo roteirista em Os Sete de Chicago, Minari, Jojo Rabbit e Ford vs Ferrari completam o time dos filmes esquecíveis. Sabe aquelas produções que até são boas, mas que ficam na média, não são nada memoráveis? É justamente aqui que você vai ver a maioria dos indicados. Tem muito filme bom, indicado ao Oscar nos últimos anos. Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, A Qualquer Custo, Até o Último Homem, Estrelas Além do Tempo, Um Limite Entre Nós, Manchester, à Beira-Mar, Perdido em Marte, O Quarto de Jack, Selma, A Teoria de Tudo. Difícil dizer que há uma bomba entre essas produções, porém também passam longe de serem indiscutíveis. Entre elas, todas possuem alguma grande qualidade. A atuação, o roteiro, a direção ou uma área técnica, como som ou fotografia, mas, de modo geral, passam longe de serem memoráveis. Há também casos em que a premiação no Oscar ajuda o filme a não ser tão esquecível assim. Em 2022,
tivemos 2 casos do tipo. Na minha visão, King Richard é uma verdadeira bomba, contraditória nos seus propósitos e com um discurso de meritocracia a partir do ponto de vista do protagonista bastante questionável. O longa, entretanto, só não cai no esquecimento por toda a novela envolvendo o Will Smith e a primeira vitória dele no Oscar. É o mesmo caso de Coda, um longa bonitinho, um ótimo elenco, mas nada espetacular. Porém, será sempre lembrado por ser vencedor de melhor filme, para o bem ou para o mal. Nomadland, A Forma da Água e Spotlight são até melhores que Coda, mas também passam longe de serem filmes inesquecíveis. Completam essa lista 1917, drama de guerra do Sam Mendes, tecnicamente perfeito, mas com zero de reflexão sobre a guerra. A Favorita, que tem um grande elenco, Olivia Colman, Rachel Weisz e Emma Stone, mas que parece que não atinge todo o potencial que poderia ter. Tem também Roma, um filme lindíssimo tecnicamente do Alfonso Cuarón, mas que não compreende bem quem é aquela protagonista, e 3 Anúncios para um Crime, com um elenco na sua melhor forma, no seu auge, especialmente o Sam Rockwell, Woody Harrelson e também a Frances McDormand, mas que é outro filme que na sua proposta, naquilo que quer dizer, fica no meio do caminho. Tem filmes que podem não ser obras-primas, mas são verdadeiros filmaços e que marcaram a história do cinema. São os casos dessas produções. A deliciosa viagem aos Estados Unidos dos anos 70, trazida pelo Paul Thomas Anderson em Licorice Pizza, pode até não estar no mesmo patamar de Magnolia ou Sangue Negro, mas não diminui em nada a força do filme. Judas e o Messias Negro e Bela Vingança são alguns dos ótimos exemplares da fraca safra de 2021, enquanto Lady Bird, Me Chame Pelo Seu Nome e Trama Fantasma representam o grande ano de 2018. Já A Chegada colocou Denis Villeneuve de vez no radar de Hollywood, e a grande aposta foi a consolidação do Adam McKay e suas comédias politizadas. O regresso pode até ter a megalomania incômoda do Inharrito, mas é um longa de ação de tirar o fôlego. O mexicano também se faz presente aqui com Birdman, furioso filme sobre a indústria pop com planos sequências espetaculares. Já o Wes Anderson realiza em O Grande Hotel Budapeste o longa mais ambicioso da carreira, enquanto o Whiplash é um golaço do Damien Chazelle, logo no primeiro filme da carreira. Também tem aquela turma marcada na história do cinema por polêmicas que envolvem os seus filmes. O último grande sucesso do Clint Eastwood, Sniper Americano, dividiu o público, que questionou se o diretor exaltava um atirador responsável pela morte de centenas de pessoas ou se trazia uma crítica à violência da guerra. De qualquer modo, é uma obra essencial na carreira do mestre. Duna entra aqui mas como uma esperança de que a continuação consolide a franquia. Já Green Book ficou marcado pelo motivo errado. Se tornou um dos piores vencedores da história do Oscar. Mesmo com uma série de defeitos, Bohemian Rhapsody está na memória do público até hoje. Igual Nasce uma Estrela, graças à força da dupla Bradley Cooper e Lady Gaga, e claro, a Shallow, canção premiada no Oscar 2019. E ainda tem Não Olhe Para Cima, o filme mais divisivo da última temporada de premiações, mas que representa bem os loucos tempos atuais de fake news e líderes messiânicos irresponsáveis. Agora é a elite, irmão. Porque só tem filmes que podem ser colocados como clássicos instantâneos ou que virão a ser um. A ousadia do Richard Linklater em gravar ao longo de uma década e olhar para a beleza do cotidiano como algo cinematográfico fazem de Boyhood algo raro dentro do cinema norte-americano. Já Mad Max, Estrada da Fúria,
é cinema de ação em estado puro, sendo um show de audiovisual orquestrado de forma ensandecida pelo George Miller. Moonlight e La La Land são produções díspares, uma diferente da outra, mas que acabaram se tornando indissociáveis pela rivalidade na temporada de 2017. Os dois filmes mostram a diversidade da indústria, capaz tanto de realizar um romance dentro do mundo de sonhos de Hollywood, como também produzir uma pequena joia inclusiva sobre ser negro e gay nos Estados Unidos. Falando de representatividade, Corra, Pantera Negra e Infiltrado na Clã foram marcos da provocação necessária do Oscar So White. Também foi sorte do público ter a oportunidade de ver uma corrida como em 2020, com Parasita, Era Uma Vez em Hollywood e O Irlandês, obras marcantes de 3 diretores fundamentais para o cinema. Naquela mesma temporada, ainda havia Coringa, inferior sim aos 3 primeiros, mas que retrata bem uma geração doente e paranoica. Apesar de ser um filme menos conhecido e reconhecido, acho que O Som do Silêncio se encaixa aqui, tanto pelas atuações comoventes do Paul Rudd e do Riz Ahmed, como da ambientação, da engenhosidade da ambientação feita no filme para que nos coloque dentro da realidade daquele universo. E há também, Meu Pai, um filme dificílimo, sofrido de se ver, mas em que o Florian Zeller consegue dar uma dimensão do horror, da tristeza que é o Alzheimer, fazendo o personagem muito bem defendido pelo Anthony Hopkins ficar perdido naquele tempo e espaço peculiar. Filmaço sem dúvida nenhuma. Da temporada 2022, temos como clássicos instantâneos Ataque dos Cães, um western que quebra padrões com seus personagens frágeis e a tensão sexual, fruto de uma enorme repressão, e Drive My Car, drama do Ryusuke Hamaguchi sobre as perdas e partidas da vida. É isso, esse foi mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Eu não deveria fazer isso, muitas vezes eu evito fazer, mas é sempre bom, uma vez ou outra, colocar isso. Esse tipo de lista, gente, é a minha visão. É a minha visão. Eu não estou querendo ofender você que, por exemplo, gostou de Brooklyn ou Mank. Não tem problema, que eu estava vendo o meu roteiro. Não tem problema. E se você não gostou de Boyhood e acham que é uma porcaria, tudo bem. Estamos de boa. Só colocar aí nos comentários e a gente vai dialogando nos próximos dias sem problema. Agora, quero deixar claro uma coisa. Para quem é grosseiro, para quem vem com uma ironia às vezes fora do tom, porque ironia não tem um problema, eu adoro ironia. Mas tem gente que às vezes passa do tom, do jeito de falar, e aí não dá. Eu acho que a gente tem que manter um nível civilizado, eu busco fazer isso. Quem muitas vezes passa do ponto atacando não apenas a mim, mas até mesmo vocês que assistem, já leva bloco e vai continuar levando bloco, não tem o menor problema. Às vezes prefiro ter um número menor de inscritos, às vezes ter um número um pouquinho menor de visualizações, do que criar um ambiente onde todo mundo sai se xingando daqui, quase que não sai. E vira aquela baderna. Não gosto disso, não faço isso aqui para virar uma briga entre as pessoas. Discordância, de boa, legal, mas com respeito absoluto. E falando em respeito, olha, muito obrigado a todos que votaram no L, valeu mesmo. Deixa o pessoal que está chorando para lá, daqui a pouco eles cansam. E agradecer, tomara que o Brasil volte para a normalidade, a gente tem muitos desafios, temos que cobrar sim, não é porque foi eleito quem a gente queria que agora está tudo bem, não, a gente tem que cobrar, continuar em cima, fiscalizando, mas sabendo que a partir de agora é um diálogo dentro da civilidade, dentro do normal. Muito obrigado a todos vocês e na segunda-feira, 18 horas, horário de Brasília, eu tô de volta para falar da categoria de roteiro, original e adaptado. Quem são os favoritos, quem tá vindo como possibilidade de surpresa e por aí vai. Muito obrigado a todos e a gente se encontra. Até lá!